Boa noite, graça e paz. Como agradecer pelo que Deus fez por cada um de nós, por ter enviado o teu único filho para morrer na cruz em favor dos nossos pecados. Irmãos, quando fui escalado para pregar neste culto de gratidão a Deus pela vida do pastor Neto, aniversário de 6.7, né, como o pastor Wagner disse, e pelos seus 32 anos de ministério pastoral, é motivo de muita alegria, é gratificante isso, porque completar mais um ano de vida é bênção, é privilégio. E ver os 32 anos do pastor Neto aqui na PIB é motivo de mais alegria ainda. Eu tenho 31, faço 32 em dezembro, então antes de nascer ele já estava por aqui. E quando escalado eu fiquei pensando em que mensagem trazer, orando a Deus, e Deus colocou no meu coração para estar falando sobre o que para mim é a maior característica e a principal característica do pastor Neto, que é o trabalho missionário, que é o amor dele pelo trabalho missionário. E você vê isso quando você estuda a história da igreja, que iniciou-se lá em 1941, você vê que a partir de 91 a igreja passa a viver um novo tempo, que é esse trabalho mais voltado para missões, mais voltado para evangelismo, que marca, para mim, a grande característica do pastor Neto, a paixão e o amor pelo trabalho missionário. E quando nós pensamos nisso, nós olhamos para a população do mundo, que tem hoje 8 bilhões, segundo projeções da ONU, em seu mais recente relatório, e a ONU vai dizer ainda que esse número de habitantes no planeta, em 2050, pode chegar mais ou menos a 10 bilhões de habitantes. E desses 8 bilhões de pessoas vivas no mundo hoje, pelo menos 3,37 bilhões vivem em grupos com pouco ou nenhum acesso ao Evangelho, de acordo com o Joshua Project, uma organização cristã que realiza estudos sobre povos não alcançados. Isso significa mais ou menos que 42% da população mundial, 42% da população mundial não conhece o Evangelho de Jesus Cristo. Quase a metade. Segundo essa organização, um povo que é classificado como não alcançado é quando não há nenhuma comunidade nativa de cristãos, nascido de novo, com recursos adequados para evangelizar esse grupo e sem assistência externa. Na prática, são países ou regiões com até 5% de cristãos praticantes ou 2% de evangélicos. E várias questões são levadas em conta, o porquê desse número baixo, desde as barreiras geográficas, desde as questões geopolíticas, a religião muitas vezes predominante daquele lugar, e a questão do próprio idioma, às vezes também é um grande obstáculo. E a maior parte deste grupo está localizada no que nós chamamos de janela 1040, que vai incluir ali a maioria dos muçulmanos, budistas do mundo, especialmente no norte da África, Oriente Médio e Ásia. Esses são também as áreas mais populosas do mundo, segundo o relatório da ONU. E estima-se mais ou menos que 5,27 bilhões de pessoas habitam na janela 1040, dividida em aproximadamente quase 9 mil grupos distintos. E o continente menos alcançado pelo Evangelho é a Ásia, de acordo com esse projeto que estuda o alcance do trabalho missionário. Ou seja, tem muito trabalho missionário para a Igreja de Cristo ainda realizar, e muitas pessoas, infelizmente, estão sendo condenadas ao inferno por nunca terem tido a chance de escutar a pregação do Evangelho. Por isso eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10,
do versículo 12 ao versículo 15. Paulo, aos Romanos, lá no capítulo 10, no versículo 12 ao versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez por esta rica oportunidade de estarmos aqui reunidos. Obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor. Fala conosco nesta noite, abre os nossos corações, nos dá entendimento da tua palavra. E que tudo que venha a ser pregado aqui venha a ser para a tua honra e para a tua glória. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta de Paulo aos Romanos é muito mais do que uma carta. É um tratado teológico. Para muitos teólogos, é uma defesa desse evangelho da graça. E alguns vão chamar até a carta de Paulo aos Romanos de o evangelho segundo Paulo. Temos nessa carta, por exemplo, Paulo falando da unidade da igreja, das consequências do pecado, da doutrina da justificação pela fé, da soberania de Deus na salvação e da santificação. São alguns temas tratados nessa carta de Paulo aos Romanos. E dentre os versículos lidos no capítulo 10, precisamos voltar um pouco no capítulo 9 e entender que primeiro Paulo olhou para o passado e falou do propósito divino em relação à eleição dos judeus. Já no capítulo 10, aqui ele trata do presente para mostrar a incredulidade dos judeus. E no capítulo 11, ele voltará a atenção para o futuro, manifestando sua esperança de que os judeus venham a ouvir e crer no Evangelho. Paulo então passa da soberania divina no capítulo 9 para a responsabilidade humana no capítulo 10. E quando nós entramos aqui no capítulo 10, observamos que Paulo continua focando sua atenção sobre o povo de Israel, desde o seu profundo desejo e oração de vê-los salvos. Você percebe isso já no começo do capítulo 10. E no término, mostrando ali a incredulidade dos judeus e jogando a responsabilidade para eles de incredulidade em relação a Cristo. Você vê um Deus que está sempre de braços abertos para aquele povo, mas você vê um povo que sempre virou as costas para esse Deus. E essa mensagem de salvação, que está desde o começo da criação do mundo, que foi pregada para aquele povo inicialmente, precisa ser proclamada em todo o mundo, até os confins da terra. Por isso eu quero destacar hoje 3 pontos com vocês. Em primeiro lugar, a salvação é oferecida a todos os povos. Verso 12 e 13. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Cristo é acessível a todos e a qualquer um, sem distinção. O evangelho é para todos. Porque Paulo vai declarar no capítulo 1, verso 16, que ele não se envergonha do evangelho. Porque o evangelho é salvação para todo aquele que nele crê. Paulo vai deixar claro que essa salvação é por meio da fé em Cristo. E Cristo é o único caminho, tanto para o judeu como para o grego. O homem é salvo pela fé em Cristo, ou não é salvo de modo nenhum. E esse amor de Cristo, ele desfaz as distinções que existem a respeito de raça, nacionalidade, sexo, idade, posição social ou financeira, grau de cultura e etc. Com respeito a qualquer essas coisas, Deus é imparcial. E deve ter sido muito difícil para os judeus ter crido nisso.
Eles, os descendentes privilegiados de Abraão, não eram aos olhos de Deus melhores que os gregos e os gentios. O ser humano é pecador, seja ele quem for, seja de que raça ele seja, ele é pecador, porque não há um justo sequer. Paulo vai declarar na sua carta aos Romanos, no capítulo 10. Paulo vai dizer também em Romanos 10, 23, que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Essa salvação é pela graça, por meio da fé. Pela graça nós somos salvos, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie, mas pela graça de Jesus por meio da fé. E às vezes, meus irmãos, nós nos achamos melhores que os outros. Somos pecadores, como qualquer um outro. Achamos até que o outro não tem condições de ser salvo. Você já olhou para alguma pessoa e falou, aquele sujeito, aquela pessoa não tem condições de ser salvo? Acho que muitas vezes nós fazemos isso. Achamos que o pecado daquela pessoa é tão grande que não tem condições, dela ser salva. Só que todos somos pecadores. E eu falo que se nós colocássemos aqui no telão da igreja todos os nossos pecados, eu acho que cada um de nós teríamos vergonha dos nossos atos muitas vezes. É graça. Claro que fomos libertos da condenação eterna, da escravidão do pecado, mas lutamos ainda com isso porque a nossa natureza pecaminosa nos faz cometer atos que cada vez mais entristece ao nosso Deus, que é um Deus pessoal. De fato, meus irmãos, não há distinção entre judeu e grego, entre brasileiro e argentino, pobre e rico, branco e negro. O apóstolo Paulo afirma nas seguintes palavras, que pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e ricamente abençoa a todos que o invocam. Deus é o Deus dos gentios, de qualquer povo, da mesma forma que ele é o Deus dos judeus. Romanos 3:29 vai nos dizer, ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios. E esse Deus que estende a salvação para todos os povos é um Deus rico. E sua riqueza, que é incalculável, é de um Deus que é soberano, é de um Deus que cria e sustenta todas as coisas, é de um Deus que é dono do ouro, é de um Deus que é dono da prata e que tudo pertence a Deus. Mas Deus não só é rico, e Ele também é desejoso de conceder suas riquezas às suas criaturas. Ele é rico, por exemplo, em revelar sua bondade, em revelar sua paciência, em revelar sua misericórdia, em revelar o seu imenso amor a nós que somos seres pecadores. Não somente a um determinado grupo de pessoas, quer judeus ou quer gentios. Ele é beneficiário dessa incomparável riqueza, mas, ao contrário, todos os quanto invocam em Cristo recebem essa rica bênção. Você que um dia invocou o Senhor como seu único e suficiente Salvador, tem vivido essas bênçãos. Você é salvo, você foi alcançado pela graça de Deus. Eu não sei quais são as suas preocupações, eu não sei quais são as suas ansiedades, as suas dores. Talvez você esteja passando por uma doença muito difícil, por uma crise financeira, por um milagre que você ora há tanto tempo e ainda não chegou. Porém, você que um dia creu em Jesus, você desfruta da bênção da salvação. Não há nada mais importante, não há milagre maior do que a salvação de um Deus que resgata pecadores como eu e você e nos devolve a vida. Esse é o maior milagre em que o ser humano pode receber, o milagre da salvação. Então desfrute desse milagre, tenha a alegria dessa salvação. Viva de acordo com a palavra de Deus. E o verso 13 vai continuar, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo começa o versículo 13 aqui citando Joel. E a passagem ali está mostrando, profetizando acerca do reino de Cristo, mas falando que essa ira divina aderia terrivelmente na vida daqueles que não crescem no Evangelho, porém ele promete também a salvação. Mesmo em meio à ira santa de Deus, todos quanto invocam, recebem dele a misericórdia e a graça.
Mesmo dentro do contexto, ele não está dizendo aqui que qualquer pessoa que invocar Jesus, por exemplo, no momento do julgamento final, será salvo. Ele está advertindo que quando ele aparecer e a ira dele se manifestar contra os incrédulos, muitos deles dirão naquele momento: Senhor, salva-me. Mas já não haverá mais tempo para isso, porque será tarde demais. Se você tem que crer no Evangelho, se você tem que arrepender-se e crer no Evangelho, isso deve ser feito ainda em vida, enquanto há oportunidade. Isso deve ser feito do coração. É um chamado que sai de dentro do coração. É um ato autêntico seu para alcançar o Salvador. E todo esse que invoca verdadeiramente não será rejeitado de maneira nenhuma por esse Deus que está de braços abertos oferecendo salvação. E você que aqui está hoje, você já invocou ao Senhor verdadeiramente? Não basta conhecê-lo. Muitos dos judeus tinham um conhecimento profundo da lei. Muitos estavam cegos e mortos em seus pecados, pois muitos deles ainda não tinham nascido de novo. Isso me faz lembrar o próprio Nicodemos lá em João 3, que era conhecedor da lei, que era mestre em Israel, que conhecia toda a lei, mas achava que o seu conhecimento era suficiente para a salvação. Só que Nicodemos precisava o quê? Nascer de novo para ter a vida eterna. Então não basta conhecer e saber que Deus existe. Eu preciso entregar a minha vida a Ele. Eu preciso me arrepender. Eu preciso crer em Jesus para que eu alcance a vida eterna. Em segundo lugar, nós vemos aqui no texto a necessidade da pregação. O verso 14 vai nos dizer: como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Paulo aqui faz uma série de perguntas importantes. E essa passagem aqui está relacionada com o alcance missionário da igreja. Essas perguntas vão nos apontar para alguns estágios da evangelização. Paulo cita do fim para o começo: ser salvo, invocar, crer, ouvir, pregar e enviar. E a grande lição que nós aprendemos aqui é o seguinte: não se pode invocar alguém em quem não se crê. Não se pode crer em alguém que não se ouviu falar. Não se pode ouvir sem que haja um pregador. E não haverá pregadores a menos que sejam enviados. Invertendo a ordem proposta aqui pelo apóstolo, fica mais claro ainda de entender. É preciso que alguém seja enviado para pregar. É preciso pregar para que alguém ouça. É preciso ouvir para que alguém creia. É preciso crer para que alguém invoque. É preciso invocar para que alguém seja salvo. Ao menos que certas pessoas sejam comissionadas a essa tarefa, não haverá pregadores do Evangelho. Se o Evangelho não for pregado, os pecadores não ouvirão a mensagem nem a voz de Cristo. A não ser que ouçam, nunca crerão nas verdades da sua morte e da sua ressurreição. A menos que creiam nessas verdades, não invocarão o Senhor, e se não invocarem o seu nome, não serão salvos. As Escrituras nos ensinam que uma das formas pela qual Deus se revela é a revelação através da criação. O Salmo 19 vai nos dizer que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Ao olharmos para a criação de Deus, nós reconhecemos que existe um Criador. Isso no coração de todo ser humano. Porque foi colocado no coração do ser humano o anseio, o desejo, como o autor de Eclesiastes fala, pela eternidade. Entretanto, essa revelação da criação, ela não é suficiente para a salvação. Ela somente condena e torna o ser humano indesculpável diante de Deus, como Paulo vai nos ensinar na sua própria carta aos Romanos, no capítulo 1 e 2. Por isso, a pregação do Evangelho se torna crucial, para que o ser humano venha crer em Jesus para a salvação. O homem precisa ouvir a pregação do Evangelho. E assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo.
Paulo vai dizer mais à frente no verso 17. Nós vemos no Antigo Testamento Deus levantando profetas e enviando para o seu povo. Assim, os missionários, eles não podem ir a menos que alguém os sustente e os envie. Nem todos na igreja são chamados para serem missionários, mas todos os membros da igreja são responsáveis para garantir que a atividade missionária seja feita. Eu vou repetir, nem todos dentro da igreja são chamados para o trabalho missionário, mas todos aqueles que são membros de uma igreja são responsáveis para garantir que a atividade missionária seja feita. Pessoas precisam ouvir do Evangelho. E é nossa responsabilidade levar, sustentar essa obra missionária. Eu agradeço a Deus sempre. E isso foi um dos motivos que me fez ficar na PIB de São Caetano. Quando eu, lá atrás, em 2015 para 2016, decidi procurar uma outra igreja para congregar, eu tinha decidido que ficaria 1 ano procurando igreja. Tinha feito minha lista. E num culto de quarta-feira, à noite, final de ano, não estava cheia a igreja, final de ano o pessoal viaja. Eu lembro que o pastor Neto estava falando sobre Moisés, a luta de Moisés com o povo de Israel. E Deus falou ao meu coração, e eu lembro também de um momento missionário naquela época, e que aquilo mexeu comigo. Então, daquele dia, nunca mais eu quis procurar uma outra igreja. Então, um dos motivos que me fez ficar na PIB de São Caetano foi esse trabalho missionário. E eu louvo a Deus pelas tantas parcerias missionárias, pelas 41 parcerias missionárias. E eu oro diariamente para que esse número seja dobrado, para que esse número seja triplicado. E por que não crescer cada vez mais? Essa deve ser a nossa oração. Em todas as áreas, em todos os trabalhos missionários. E por isso eu te chamo a atenção hoje que você reflita sobre isso. Você tem falado de Jesus para os seus familiares? Você tem falado de Jesus para os seus colegas de trabalho? Você tem falado de Jesus para os seus vizinhos? Seus colegas de escola? Para pessoas desconhecidas? Você tem orado pela obra missionária? Você tem sustentado a obra missionária? Isso é muito importante, meus irmãos. Esse é nosso dever como igreja. E muitas vezes, algumas pessoas não ofertam porque acham que o seu valor de oferta é muito pouco. Mas não importa quanto você oferte. Contribua com a obra missionária. Não importa se você dá 1 milhão, se você dá 5 centavos, 10 centavos para a obra missionária, você está contribuindo para a obra de Deus. Para Deus tudo isso é relevante. Não está na sua diferença e no quanto você pode contribuir. Às vezes você não pode contribuir com valor financeiro, mas você pode contribuir com alimento para um missionário. Você pode contribuir com uma roupa, com material, etc. Tem tantas maneiras em que nós podemos ajudar o trabalho missionário. E é muito importante a gente ter essa consciência do trabalho missionário, em que Cristo é pregado de fato. É claro que tem muitas missões por aí que se preocupam mais com o social e esquecem de pregar o Evangelho. Eu não estou falando dessas missões. Eu estou falando daquelas que se preocupam também com o social, mas que se preocupam, acima de tudo, de pregar o Evangelho para todas as pessoas, de apresentar Cristo a todas as pessoas. E outra coisa, muitas vezes nós temos a tendência de valorizar alguns trabalhos missionários e outros não. Nós temos muitas vezes essa tendência. E isso é um erro muito grande, porque o trabalho missionário é para todos. O trabalho missionário é para o idoso. O trabalho missionário é para as mulheres, para os homens, para as crianças. O trabalho missionário é para o rico. O trabalho missionário é para o pobre. O trabalho missionário é para a prostituta, é para o marginalizado. Esse trabalho é para os presos, para os enfermos. O trabalho missionário são para os dependentes químicos. O trabalho missionário ele deve ser feito seja na África, seja na Ásia, seja na Europa. Seja em proporção mundial, em proporção nacional, em proporção local. Seja um missionário de campo, seja aquele missionário que estão nas comunicações, sejam aqueles missionários que muitas vezes trabalham somente com traduções de Bíblia, de livros para outros idiomas.
Todos eles são importantes, todos os trabalhos missionários são importantes. Todos, todo missionário é importante na obra de Deus. A gente tem que ter isso muito claro. Muito claro. Isso eu falo para mim também, meus irmãos. Porque às vezes nós escolhemos as missões. Nós achamos que o trabalho de um missionário, talvez uma missão seja mais importante do que a outra. Isso é um erro, isso é um pecado muito grave. Todos precisam da pregação do Evangelho. Todos precisam escutar de Cristo. É isso que nós temos que ter em nossos corações. Deus quer que todas as pessoas sejam alcançadas pela pregação do Evangelho. Pense nisso. Ore pela obra missionária. Seja um mantenedor da obra missionária. Pense nisso. Então esse Evangelho é para todos. E esse Evangelho, esse pregar o Evangelho, em terceiro e último lugar, é um privilégio. É um privilégio. Verso 15, a parte B. Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Paulo cita aqui Isaías 52, 7, onde o profeta descreve ali a alegria com que os exilados receberiam, por exemplo, as notícias de sua libertação do cativeiro. E essas notícias foram consideradas por eles como sendo maravilhosas, não somente porque podiam agora regressar à sua terra, mas também porque para eles significava que o Deus, o seu próprio Deus, ainda estava reinando e era soberano. E esse evangelizador, ele tem os pés formosos por causa da mensagem que ele leva, que é a mensagem da graça, que é a mensagem da reconciliação, que é a mensagem da salvação. Nós temos pessoas, muitas vezes, que só levam mensagem de destruição. Não tem uma palavra de ânimo. Sabe aquela pessoa que não tem uma palavra de ânimo? Que não tem uma palavra de esperança? Que só desgraça? Que só tristeza? Você, às vezes, quer correr desse tipo de pessoa. Eu te pergunto, seus pés são formosos? Qual tem sido a sua mensagem? De destruição? De que não há salvação? Ou você tem propagado e anunciado coisas boas, e essas coisas boas que é o Evangelho? E nós sabemos que as razões pelas quais devemos nos empenhar no evangelismo, que é uma ordem deixada por Deus, sim. Ide por todo mundo, como é falado na grande comissão, e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas nós podemos achar algo mais significante ainda? Nós devemos nos perguntar. E nós temos uma resposta, que o evangelismo não deve ser feito somente a partir de um sentimento de dever. O evangelismo é um dos maiores privilégios que Deus dá à igreja. O evangelismo é um dos maiores privilégios que Deus dá à igreja. Deus poderia ter pregado a sua palavra nas nuvens, sem nenhuma participação humana. Ele poderia, ele é Deus, ele pode todas as coisas. Mas Deus escolheu os meios para realizá-la, principalmente pela loucura da pregação do Evangelho. Deus nos deu o privilégio de participar do seu plano majestoso de redenção, o qual Ele planejou desde antes da fundação do mundo. Eu e você, nós somos um privilegiado quando nós pregamos o Evangelho. Esse Evangelho que de graça nós recebemos, porque não somos merecedores. Eu e você somos privilegiados quando podemos orar pela obra missionária. Eu e você somos privilegiados quando podemos investir na obra missionária. Esse é um privilégio nosso. Não somente um dever, mas um privilégio participar da obra missionária. Então nós devemos pregar, não somente por dever, mas por privilégio, porque Deus nos dá esse privilégio abençoado de ter pés formosos aos olhos daqueles que ouvem e respondem ao Evangelho. Lembre-se, meus irmãos, pregamos, mas é o Espírito Santo quem convence o homem, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Não desista. Deus é glorificado até mesmo no não que nós recebemos. Isso não é motivo para nós deixarmos de pregar o Evangelho. Muitas pessoas em que vocês vão pregar, elas escutarão a mensagem hoje e talvez só nos seus últimos dias de vida elas vão crer no Evangelho. E mesmo que elas rejeitem, elas serão responsáveis por ter rejeitado a pregação.
Elas serão cobradas diante de Deus por elas terem rejeitado a pregação. Então não é em vão a pregação do Evangelho. E Deus é glorificado mesmo no não. Não abaixe sua cabeça, continue pregando, continue investindo na obra de Deus. E se você tem essa certeza de que já invocou o nome de Deus e que já alcançou a graça e a misericórdia dele, você deve pregar esse Evangelho a todos, como foi falado essa noite, sem fazer acepção de pessoas, sem preconceito com diferentes classes sociais, raças, personalidades. Se você já invocou o nome de Deus, sustente a obra missionária, participe das ações evangelísticas. Se você tem feito tudo isso, você pode fazer ainda mais. Muitas pessoas no mundo, como eu falei no início, 42% das pessoas no mundo ainda precisam escutar a pregação do Evangelho. Então tenha cada vez mais pés formosos. Participe da obra missionária. Mas se tudo o que foi falado aqui, você não lembrar, sei lá, de 90%, 99%, guarde pelo menos uma coisa, de que participar da obra missionária e evangelizar é um privilégio. Guarde sempre isso, não é somente dever, mas é um privilégio. Eu e você temos esse privilégio de falar do amor de Deus a todas as pessoas. É essa a minha mensagem, que Deus continue cada vez mais nos abençoando. E esse é o texto que Deus colocou em meu coração quando eu olho para a vida do pastor Neto, pelo tanto de investimento e pela preocupação e por essa mudança, como eu falei inicialmente, quando você lê a história da igreja, de um novo tempo a partir de 91, de que deixou essa igreja mais preocupada e que ela crescesse mais no trabalho missionário. Só que esse trabalho não é somente dele. Esse trabalho é de cada um de vocês, esse trabalho é meu, é de cada um de vocês, de todos nós que somos membro desta igreja. Vamos avançar, vamos pregar o Evangelho, vamos orar para que essas 41 parcerias virem 200, 300, 1000. Para Deus nada é impossível. E quando nós falamos de trabalho missionário, são testemunhos e testemunhos que nós temos aí para contar de tantos missionários que nos falam. Que Deus nos abençoe. Quero orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Nós te agradecemos porque um dia o Senhor enviou Teu único Filho para morrer naquela cruz em favor dos nossos pecados. Nós que somos pecadores, nós que somente merecemos a condenação eterna e que não há nada de bom em nós, o Senhor escolheu nos amar. O Senhor entregou o Seu único Filho em favor dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu o privilégio de pregar o Teu Evangelho. O Senhor nos deu condições de pregar a Tua palavra. Senhor, nos ajuda, abre os nossos corações para que nós estejamos mais sensíveis à obra missionária, ao trabalho de evangelização, Senhor. Que nós venhamos entender que é nosso dever orar, é nosso dever sustentar e muitas vezes ir obedecer o chamado de Deus para as nossas vidas, Senhor. Confirma, Senhor, nesta noite, Senhor, pessoas que estão sendo chamadas para o ministério, seja ele pastoral, seja ele de missionário, seja ele qualquer coisa ligada à Tua obra, Senhor. Que o Senhor venha dar clareza, que o Senhor venha confirmar, que o Senhor venha dar coragem, entendendo que se Deus chama, Deus sustenta. Confirma, Senhor. Nós cremos, Senhor, que o Senhor levanta missionários, pregadores e obreiros para a Tua obra, porque a Tua obra não é vã, não é em vão, Senhor. É isso que nós te oramos, é por isso que nós te agradecemos. No nome do Teu Filho amado Jesus, amém e amém.